A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base estima que o Brasil vai fechar o ano com um investimento acumulado de 280 bilhões de reais em obras e projetos no setor. É um recorde, mas que chega num cenário com problemas, por exemplo, juros elevados. Para entender o ano que passou, que está terminando, e o que esperar do ano que vem, a gente conversa agora com Isadora Cohen, que é sócia da ICO Consultoria. Isadora, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Vamos falar primeiro do ano que está terminando, Isadora. Este volume de investimento vem na esteira do quê? O empresariado está otimista com o futuro? É dinheiro público? Tem PAC? Como explicar este volume recorde? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Sempre um prazer falar contigo, falar com os telespectadores aqui da CNN, ainda mais para fazer esse balanço de 2025 e olharmos também depois para as perspectivas do que pode acontecer em 2026. Você falou bem, né? A Abdib, ela já fez a soma aí do que a gente está falando em termos de cifras, né? E também já deu um spoiler um pouquinho dos desafios que a gente vê pela frente. Mas esses 280 bi, como você bem já disse, Naka, tem relação sim com o PAC, mas eu queria destacar, e eu acho que esse foi o grande highlight de 2025, que 240 bilhões, na verdade quase 250 bilhões de reais em novos contratos foram atingidos aí por meio de leilões na B3 para infraestrutura. E aí projetos em ar, em água, em terra, a gente pode comentar um pouquinho sobre cada um deles. O que eu acho que é um grande destaque, Naka, e aí, né, explicando um pouquinho né, desses montantes de investimentos aí que você bem introduziu falando, eu queria dizer que, independente de um governo de esquerda ou de direita, a infraestrutura virou palco e pauta para desenvolvimento. Parece que agora todo mundo acredita que investimento público e investimento privado em infraestrutura é um caminho importante para que a gente desenvolva o nosso país. E olha que interessante, Naka, 2025 é o terceiro ano de mandatos estaduais e federais, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre o ano eleitoral que entra em 2026, porque isso tem tudo a ver com infraestrutura. E não à toa 2025 foi um ano de grande concentração de projetos, porque né, os governos estaduais e o governo federal, eles protagonizam essa agenda da infraestrutura. Você tem governos estaduais com pautas eleitorais liberalizantes, né? E você tem um governo federal menos liberal, mas ainda assim que manteve uma política, e não só manteve, como alimentou uma política pública de fazer leilões de infraestrutura. Eu queria dizer também, Naka, que para além desse montante que você falou e dos juros altos que a gente vai comentar, 2025 foi um ano pautado por uma palavra que eu adoro, que é uma visão de consensualidade e renegociação. Então, a gente vai ver que dos 75 leilões, recorde absoluto, que foram realizados na B3, muitos desses ativos e desses investimentos que foram contratados foram fruto de renegociações e de processos de consensualidade. Aí, Naka, você me diz, vamos comentar um pouquinho sobre o que marcou aí a agenda de 2025 no ar, na água e na terra, no sul e no norte do Brasil? Não, exatamente era isso então, Isadora. Vamos destrinchar esse ano que foi, assim, nunca vi tanta gente indo para o centro de São Paulo nos leilões lá na B3, que teve um monte de leilão. Esse aspecto que você nos traz é super interessante, né? A concessão, a parceria entre o setor público e o setor privado deixou de ser uma bandeira com um lado ideológico, é hoje um instrumento absolutamente usado por todo mundo, né? Desde prefeituras ao governo federal, passando pelos estados. Olhando os setores que já estão consolidados, o que te parece mais promissor o que foi mais promissor em 2025? A gente teve muitas rodovias
concedidas, atualização de contratos. Também tivemos uma coisa de energia, mas aí nem tanto. O que dá para falar pelas caixinhas dos diferentes setores e, se você quiser, também das diferentes geografias? Vamos embora. Olha só, Naka, começando então por terra, né? Você falou bastante de rodovia, você tem razão. Dos quase 250 bilhões de reais que foram contratados em novos investimentos nesses 75 leilões que foram realizados na B3, a gente tem grande parte concentrado em transportes, né? E aí rodovias, vou comentar um pouco de ferrovias também, mas com certeza rodovias foi o grande destaque, e também saneamento. Então, mais de 160 bilhões desses investimentos contratados se concentraram nesses dois setores que a gente mencionou. E aí, só para dar um destaque, né? Quando a gente está falando aqui de rodovias e desses processos de otimização de contratos que você bem mencionou, Naga, no fim, o que a gente está tratando é o seguinte: contratos já existentes, que de alguma forma estavam estressados, com deveres de parte a parte que não estavam sendo cumpridos e que ou poderiam ser terminados ou poderiam ser renegociados. A escolha foi por renegociar esses contratos, muitas vezes, desde que, ao final da renegociação, isso fosse aberto para o mercado e o contrato otimizado, então, fosse adquirido por quem ofertasse a melhor proposta. Isso aconteceu, um grande destaque que todo mundo esperou foi a Fernão Dias, né? Quem transita de São Paulo até Minas Gerais sabe que a Fernão Dias estava aí aos trancos e barrancos, literalmente, e precisava, né? Enfim, uma população que paga pedágio quer uma rodovia melhor. Esse processo de renegociação foi conduzido e veja que interessante, a Arteris, que era a então concessionária da Fernão Dias, perdeu o ativo no processo de leilão que aconteceu na B3, foi aí um dos últimos de 2025, e quem arrematou esse contrato, né, que agora vai durar 15 anos e que vai ter mais 15 bi em novos investimentos, foi a Motiva. Lembra quem é a Motiva, né, Naka? Que é a antiga CCR. E aí, hoje, a CCR, então, a Motiva, vai ser a nova administradora da Fernão Dias. Um destaque total para esse corredor importante de São Paulo a Minas Gerais. E aí, falando ainda de terra, Naka, vamos falar de ferrovias, né? Ferrovias não foi um ano de grandes leilões, mas foi um ano de preparação. Então, quando a gente for falar sobre o que vem em 2026, a gente vai retomar o tema das ferrovias. Mas dentro desse grande setor ferrovias, tem um que se destaca em especial em São Paulo, que é o de mobilidade. Olha que interessante, São Paulo, ao longo desses últimos 3 anos, né, vem apostando no setor de mobilidade sobre trilhos e tem sido destaque cada vez mais quando se fala nesse setor. E aí a gente tem, por exemplo, o projeto das linhas 11, 12 e 13, todo mundo conhece esse projeto porque ele liga, né, o centro da cidade ao aeroporto de Guarulhos, então ele é muito comentado e tem aí, né, uma importância nacional, porque liga justamente ao aeroporto que liga a todo lugar do Brasil e do mundo, e foi licitado, leiloado e arrematado por um grupo que a gente vai precisar ficar de olho, que é a Comporte. E eu mencionei também, Naka, o tema do saneamento. Falei para você que preponderantemente esses leilões foram de transportes e também de saneamento. Então, indo um pouquinho aqui para o tema da água, a gente teve o destaque, né, do saneamento no Pará, com também um montante extraordinário de investimentos que foi arrematado pela AEGEA, um grande grupo que a gente também tem que prestar atenção, que tem aí cada vez mais conquistado novos ativos, né, para a realização de investimentos Brasil afora. Além disso, 2025 marcou um ano da privatização da Sabesp. E a gente teve também, no leilão da Compesa, em Pernambuco, uma coisa interessante que aconteceu no saneamento, Naka, que foi a entrada do Pátria, um fundo que já vinha namorando o setor de saneamento há bastante tempo e conseguiu conquistar um dos lotes da Compesa. E, enfim, tem aí se posicionado, se consolidado como um player para a gente também prestar atenção. Ainda em água, Naka, eu destacaria um movimento aqui no setor de portos. A gente está aí, né, e 2025 foi marcado por uma grande discussão do projeto de lei que
promete modernizar o setor de portos. E uma das coisas importantes que ele vai trazer é uma maior liberdade, por exemplo, de contratação da mão de obra portuária pelas próprias empresas. O setor de portos também teve alguns leilões de arrendamento, 8 no total, e uma PPP interessante no Porto de Paranaguá para drenagem do canal. Eu acho que foi importante. E aí, Naka, para a gente concluir, né, porque a gente falou um pouquinho de terra, de água e agora vamos falar de ar. A infraestrutura aeroportuária em 2025 também foi bem movimentada. A gente teve como destaque o programa Ampliar. Foi até um tema interessante que vocês cobriram aqui na CNN e que impulsionou a infraestrutura regional aeroportuária. O primeiro lote foram 19 aeroportos regionais, sendo que são 100 aeroportos aí prometidos, e nesse programa Ampliar, também fruto aí de renegociações, poderiam participar para trocar os desequilíbrios as empresas que já operam no setor. E aí foram arrematados esses 19 aeroportos que foram ofertados em leilão por duas empresas que a gente também vai ficar de olho, que é a Invepar, né, que já operava Guarulhos e que precisava, então, conquistar aí, esses aeroportos para ter os seus processos de renegociação consolidados, concluídos, e também a Fraport, né, que conquistou aí aeroportos no Nordeste, fazendo né, toda a sinergia com os aeroportos que ela já operava. Falando um pouquinho da Enel, né, e você mencionou aqui, né, Naka, bom, vamos falar um pouco de energia. Claro que teve outros destaques, energia é sempre um destaque no setor de infraestrutura, porque digamos assim, é um setor avançado, evoluído, tem uma agência bem constituída, a ANEEL, que, né, é considerada pelos investidores como uma agência forte, e isso traz para os investidores também, né, um olhar de que há segurança nesse investimento, só que as manchetes dos jornais, elas trouxeram a Enel no palco aí desse setor de energia, e uma grande questão, em função de todos os eventos climáticos, e você vinha falando, Naka, dos eventos climáticos aí no noticiário da CNN Money, e é verdade, aqui no caso da Enel, esses eventos climáticos extremos estão dando o que falar. Tanto é assim que se discute o que fazer com o contrato dessa distribuidora, já que muitos apagões têm acontecido em São Paulo. E esses apagões estão gerando uma discussão sobre se a gente antecipa e relicita o contrato da Enel, que está previsto para terminar em 2028, ou se a gente espera até 2028 e faz alguma coisa a partir de lá. Fato é que a gente precisa se preparar para o que vai acontecer no setor de energia, e 2025 mostrou isso muito bem, porque os contratos com as novas distribuidoras que vierem a partir de agora, eles vão precisar olhar e focar na questão de sustentabilidade e na questão dos, enfim, né, do que acontece com os eventos climáticos, que são cada vez mais comuns, e os contratos precisam estar preparados para isso, Naka. Exato. Essa história da Enel talvez seja o não exemplo, né? Ou vamos ver o jeito que a ANEEL vai encaminhar essa história de um ajuste, eventualmente, do contrato, porque temos uma outra realidade que não era aquela de quando a empresa ainda era Eletropaulo, a ES veio, enfim, muita coisa mudou nessa história e vamos observar. Mas você citou vários exemplos de vários setores onde as coisas que rolaram ao longo dos últimos meses foram muito positivas. Olhando para 2026, qual que é a tua grande aposta? Por exemplo, a gente tem o tão esperado leilão do superterminal de contêineres em Santos, o Tecon 10. Também tem muita história de ferrovia, como você mencionou, né? O setor está sendo preparado para novos leilões. Então, eu queria te ouvir sobre umas apostas para o ano que vem e também te ouvir sobre a modelagem. Por quê, Isadora? Em rodovias, que talvez seja o setor mais consolidado e maduro desse rolê todo, é interessante observar que lá atrás, quem ganhava a concessão, né, o leilão, era quem oferecia um valor maior de outorga para o governo.
e aí isso era custeado como com tarifa. Aí até que na última década você teve uma mudança do sistema de disputa ali no certame, como gostam de usar, né, no leilão, e o menor valor para o usuário passou a ser uma métrica mais comum. Então eu queria te ouvir sobre apostas para 2026, quais setores vão ser quentes nas concessões e te ouvir um pouco sobre este ajuste, esse modelo de remuneração, de disputa entre os concessionários que acaba beneficiando o consumidor ou usuário final. Vamos lá, Naka. Perfeito. E até aproveito para destacar um ator que a gente sempre fala que tem sido responsável por diversas modelagens, inclusive por essa discussão que você acabou de pautar, que é o BNDES. Então, o BNDES, Naka, já não é de agora, ele tem se revelado um verdadeiro, né, confeccionador dos contratos mais modernos para a infraestrutura nos mais diversos setores, inclusive, Naka, nos setores sociais. Até só 2 minutos para voltar a falar de 2025, a gente teve também destaques nos setores sociais, por exemplo, com o leilão de escolas, né, São Paulo, Recife, leilão de saúde, hospitais em Mato Grosso do Sul, o Hope em Minas Gerais, enfim, com mais de 500 leitos, né? Então, o BNDES ele tem atuado tanto na infraestrutura tradicional quanto na infraestrutura social e modernizado os contratos para que eles fiquem atrativos, inclusive para players estrangeiros. E aí, quando a gente fala de 2026, Naka, vamos só lembrar, é um ano político, né? É um ano eleitoral. Isso pode impactar a agenda e, enfim, todos os setores, mas, Naka, a gente começou falando isso. Tendo em vista que a infraestrutura virou pop, né, e ela não é mais uma pauta de direita ou de esquerda, pode até acontecer de ter uma corrida para a batida do martelo. Por quê? Porque isso vira bandeira e palco eleitoral, né? Então, eu acho que assim tem várias apostas interessantes e também compromisso com pautas de futuro, não só para 2026, mas nos planos de governo que a gente vai começar a observar a partir de agora, possivelmente a infraestrutura e diversas concessões vão ser destaque também. Mas se eu fosse apostar, o que vai ser notícia para 2026 nos mais diversos setores na infraestrutura, eu começaria com um de rodovias, né, que você já destacou como sendo aí um dos setores mais maduros, que é a Regis Bittencourt, né, esse corredor que liga São Paulo ao Paraná. Ele já foi anunciado como a joia da coroa de 2026, promete mobilizar aí muitos investimentos nos próximos poucos anos, além de outras rotas que também já foram anunciadas tanto pelo Ministério dos Transportes quanto pela NTT, né? Diz que 2026 vai ser o ano das rotas, as rotas de escoamento da produtividade do agro. Então, você tem importantes corredores, como, por exemplo, um da BR-163, que vai ligar Mato Grosso para escoar a produção até o porto de Miritituba, no Pará. Aí você tem a rota do Pequi, você tem a rota do Litoral Sul, que até é interessante, porque vai ligar lá o Paraná a Santa Catarina, você tem a relicitação da Via Bahia. Então, é isso, você tem projetos rodoviários espalhados de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Falando em ferrovias, né, para pegar aqui a esteira do que a gente já comentou na mesma ordem, sempre tem aquela promessa do Ferrogrão, né, Naka? Olha, eu acho que, para além das polêmicas importantes que já estão sendo discutidas, inclusive em sede do Supremo Tribunal, né, Federal, né, e que envolvem a pauta de sustentabilidade, e aí o governo dizendo que a Ferrogrão ela vai ser um projeto super sustentável, né, 110% sustentável para atrair investimento estrangeiro, ainda assim, esse é um ativo que gera algumas polêmicas, né? E sabe o que, que eu acho, Naka? Que a gente precisa prestar atenção também num movimento que vem sendo feito em paralelo, que é a tal da short line. E por que, que eu coloco entre aspas? Porque é um corredor de mais de 700 quilômetros em Mato Grosso, operado e construído pela Rumo, e que, de alguma forma, concorre com o Ferrogrão. Então, ele supre a demanda que seria atendida pelo Ferrogrão e é algo que a gente precisa prestar atenção também. Mas acho que sim, Ferrogrão vai ser notícia em 2026, mas
Enfim, vamos ver até quanto que ele vai ser de fato concretizado. Agora, algo para a gente ficar atento, né, no tema das ferrovias é a FICO. Acho que ela continua sendo aí um dos grandes destaques, possivelmente de 2026, né? Vai ligar aí Goiás, né, Mara Rosa até Água Bonita. E em Mato Grosso, isso já está sendo construído pela Vale, né? As obras já estão em andamento. E aí a gente vai ter possivelmente esse leilão que vai ligar Goiás até a Norte Sul, que hoje também é operada pela Rumo. Uma coisa que talvez possa acontecer é entender o que vai acontecer, por exemplo, com a malha ferroviária da VLI. Ela foi a única que não foi repactuada. Vale foi, Rumo foi, enfim, todas as operadoras de ferrovias foram repactuadas, né? Teve aí a renovação antecipada, os últimos anos foram marcados por isso, mas a VLI não teve esse desfecho. Vamos ver o que vai acontecer em 2026, isso também deve ser uma notícia, porque ainda não há uma definição do que vai acontecer com a malha da VLI. E aí, olhando de novo para São Paulo, né, e para o setor de mobilidade, o TIC Sorocaba promete aparecer como um dos grandes investimentos. E aí, de novo, a gente vai olhar para aqueles grupos que eu mencionei para você que já atuam em São Paulo. A própria Motiva, que está bastante focada em mobilidade e rodovias, né, a Comporte, que eu já mencionei, a Acciona e outros grupos financeiros que têm começado a olhar para esse setor com um pouco mais de carinho. Agora, Ana, queria falar do setor de saneamento, porque eu acho que esse vai ser, com certeza, muito movimentado, porque a gente tem aí a expectativa de que a Copasa seja privatizada em Minas Gerais. Esse é um dos grandes projetos que tem sido muito aguardado e a gente teve movimentações importantes em 2025. Primeiro, a gente teve a aprovação de um projeto de lei de autorização da privatização da Copasa, aprovado agora em dezembro. A gente teve um fato relevante da Copasa dizendo que as negociações com Belo Horizonte, que representa aí grande parte do faturamento dessa empresa, estão em nível avançado. A gente já teve uma mudança da gestão da Copasa. Agora, quem encabeça, né, e quem é a presidente da Copasa é a Marília, que já foi secretária do governador Zema e que é, enfim, um corpo muito competente para tocar essa privatização. Então, assim, os olhos estão voltados para essa privatização. E também tem um movimento em São Paulo que é o Universaliza SP, além da Copasa, né? Então, aí, esses dois estados sendo mirados, quem sabe aí mais 50 municípios que não estão no sistema de operação da Sabesp, possivelmente vão ser leiloados em 2026. E aí, você bem falou, né, Naka? No setor de porto, a gente está apostando aí no Tecon 10 em Santos, um mega terminal de contêineres, quase 7 bilhões em investimentos já anunciados lá no bairro do Saboó, mas ainda que a gente tenha uma potencial enorme concorrência, porque a gente já viu mais de 10 empresas se manifestando, né, dizendo que estariam interessadas, pode ser eventualmente impactado pelo cronograma eleitoral. Vamos assistir, né, Naka? Eu estou aqui já ansiosa para 2026. Essa é uma treta daquelas que nos últimos dias aí, nos últimos meses, teve uma novidade a cada semana ali, vai por um jeito, modela do outro, tem o TCU, enfim, uma série de emoções essa história. Agora, Isadora, só para a gente terminar essa conversa tão interessante, você falou muito de ferrovias e de como finalmente o setor privado e o poder público começam a avançar com ferrovias de passageiros, como aqui no interior de São Paulo. Há outros exemplos pelo Brasil. Sempre, assim, vira e mexe, a gente ouve, volta aquela história do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso daí é uma grande especulação, é um sonho. Como classificar essa história do trem-bala, Isadora? Naka, eu apostaria mais nos trens regionais, intercidades, mais do que os interestaduais, né? Eu acho que você vê, embora, né, possa ser uma pauta importante que seria muito desejável, não é fácil você organizar a mobilidade de forma que ela seja concluída num grande leilão para investimento em ferrovia. Ferrovia
com certeza é aí o meu setor queridinho, eu adoro falar sobre isso, mas é um setor muito sensível, né, Naka? De novo, há uma demanda enorme por investimentos de mobilidade de passageiros sob trilhos. Mas você vê que São Paulo é um destaque não por uma coincidência, mas por ser fruto de uma infraestrutura que já vem sendo operada secularmente. A gente está falando de duas empresas, por exemplo, o metrô e a CPTM, que têm 100 anos de vida e que têm um planejamento e que têm corpo técnico apropriado para fazer a operação dessas infraestruturas, que se tornaram uma rede, né, importante aí de mobilização de milhões de passageiros diariamente e por isso são interessantes para o investimento. É importante a gente mapear a demanda, entender a demanda e, eventualmente, até criar uma demanda com um novo trecho que, eventualmente, venha a ser concedido, com certeza, mas isso demanda muito estudo. Demanda, enfim, muitos neurônios e não só estudo, porque por mais boa vontade que o estudo tenha, ele carece, né, de um olhar político, ele carece de um equacionamento de diversos interesses. E quando a gente está falando de uma linha interestadual, você tem que alinhar a Agência Nacional de Transportes, o Ministério correspondente, as secretarias de ambos os estados, vários governadores, né, o próprio presidente e, além de tudo, os municípios que são intercortados por essas linhas. Daí você tem desapropriações potenciais para fazer as estações. Enfim, é um sem número de interfaces que você precisa ter muita dedicação para poder fazer com que uma boa ideia se transforme num bom projeto. E mais ainda, que esse projeto vire uma iniciativa atrativa para o mercado. Porque, Naka, não existe projeto de infraestrutura que é só bom para o governo. Né? Ele tem que ser bom para o mercado também, porque afinal de contas a gente está falando de investimento que é público, com certeza, mas que é realizado em conjunto com a iniciativa privada. E se a iniciativa privada não vê isso como atrativo, isso significa que os principais riscos têm que ser muito bem trabalhados para que ela aposte no retorno que aquele projeto pode dar. Aí a gente não consegue equacionar essa balança para fazer com que o projeto aconteça. Então, eu apostaria, Naka, nos grandes corredores que têm sido aí anunciados por São Paulo, porque tem história, porque já tem, como eu disse, um corpo de empresas que vem marcando, né, a história da mobilidade em São Paulo, sejam as empresas públicas, metrô e CPTM, como as empresas privadas, Comporte, Motiva, Acciona, espanhola apostando em São Paulo e outras tantas que viram e mexem, né? Até as chinesas que estão aí junto com o grupo Comporte. Vamos começar, quem sabe, por aí. Isso pode se tornar um exemplo, uma vitrine, e aos poucos a gente vai, quem sabe, fazendo maiores corredores de transportes de passageiros, Naka. Muito bem, a gente conversou com Isadora Cohen, sócia da ICO Consultoria, sobre este quente mercado de concessões em 25, e tomara que seja também em 26. Isadora, obrigado pela conversa, um ótimo ano de 2026. Obrigada, Naka, para você também. Feliz 2026. A infraestrutura está quente, está tudo quente nesse final de ano, né? Definitivamente. Até Tchau, já, tchau. querida.